Bom, já tem bastante gente aí conectada, então acho que a gente já pode ir começando. Queria dar as boas-vindas a todo mundo mais uma vez. Esse é mais um encontro da Jornada de Inteligência Artificial da Ambima, uma iniciativa da Rede Ambima de Inovação. Essa jornada nasceu com a proposta de criar um espaço para a gente ter uma conversa sobre IA no mercado de capitais, no mercado financeiro, sempre olhando mais para a prática e um pouco na reflexão. A proposta não é falar muito de tecnologia, mas falar do impacto que isso tem nas nossas empresas. Então, a gente começou no mês passado falando de governança, ética e uso responsável. A gente teve um encontro super legal com o pessoal para falar desse assunto. E hoje a gente segue com outro assunto que cresceu muito no radar de todos nós aqui, a cibersegurança. Por que esse tema importa tanto? Que a IA tá mudando completamente o jogo da segurança digital. Ela traz ferramentas muito boas para defesa, análise de risco, automação, mas também está criando novas brechas, novas ameaças mais sofisticadas, acelerando a capacidade de ataques. Então, isso torna o assunto muito urgente para todo mundo, inclusive para as nossas instituições. Num setor como o nosso, a confiança e a integridade são os ativos centrais, e isso acaba mudando tudo. Então, a gente tem que entender melhor esse cenário e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Para essa conversa, a gente trouxe a Viviane Oliveira da Microsoft, que ela vai trazer uma visão de quem está no Centro de Desenvolvimento das Tecnologias, entende muito disso em diversos setores. A gente está com o Paulo Freitas da Tempest, que ele é um especialista nisso lá na Tempest, vai falar aqui com a gente daqui a pouquinho. E o Luiz Leme, o Billy da Verde Asset, que ele vai ter um olhar de mercado de capitais, de quem vive esses desafios de segurança assim no dia a dia. Eu sou o Lucas Lucena, aqui da Rede Vivo de Inovação, eu vou moderar esse painel. Essa proposta aqui é ter um papo bem acessível, direto, não vai ter uma linguagem muito técnica, a gente quer fazer uma conversa. Vocês estão convidados a perguntar, é só levantar a mão, mandar no chat, como vocês preferirem, a gente pode abrir o microfone para vocês conversarem diretamente aqui com a gente. E a ideia é passar por 4 blocos, a gente vai falar um pouco do como estão os ataques, como é que está a IA na defesa, falar um pouco de cultura e responsabilidade, e um pouquinho de futuro, o que está vindo aí pela frente nesse cenário da cibersegurança. Então, fiquem à vontade de participar. É, Só um aviso, a gente divulgou aqui que viria o Henrique da Tempest, a gente teve um probleminha com ele aqui, agora o Paulo veio para substituí-lo. Então eu queria agradecer o Paulo por ter vindo aqui tão em cima da hora e te chamar para dar um contexto aqui para a gente, contar por que que a cibersegurança é importante, como é que a IA está mudando isso, só dar um cheiro do assunto aqui para quem não entende muito disso, e depois a gente começa o nosso debate com todo mundo. Certo, obrigado, Lucas. Eu vou compartilhar aqui a tela, pode ser? Pode. Você já consegue me ver minha tela? Sim. Pronto, obrigado. Então, vou tentar dar aqui um contexto não muito longo, né? Tentar ser o mais breve possível. Então, assim, eu sou Paulo, sou professor, na verdade, da Universidade Federal de Pernambuco, e a gente trabalha, eu coordeno alguns projetos com a Tempest, em que a gente desenvolve soluções de segurança para inteligência artificial e também a gente usa inteligência artificial para fazer segurança. Eu vou trazer aqui hoje um pouco dessa visão de segurança e de pesquisa e desenvolvimento também da Tempest. Então, assim, primeiramente, falando um pouco da Tempest, a gente está falando de uma empresa que está completando 25 anos, então foi fundada em 2000, né? Ela já atendeu ali mais de 500 clientes no Brasil, América Latina e Europa, mais de 500 profissionais trabalhando nos escritórios daqui de Recife, de onde eu estou falando, de São Paulo e também de Londres, e mais de 1.000 projetos entregues com sucesso. E vindo um pouco para essa história, a Tempest ela nasceu em 2000 dentro da Universidade Federal de Pernambuco, spin-offou em 2003, 2004 abriu o escritório em São Paulo, em 2013 abriu o escritório em Londres. Ela, nesse período, também passou ali por alguns processos de rodadas de investimento, né? Então, ela teve ali um aporte em 2017 e teve ali um segundo aporte da Embraer em 2020. Então, a Tempest hoje é uma empresa do grupo Embraer, e ao longo da história também ela tem ali alguma experiência com aquisição e com desenvolvimento de novos negócios também. Então, a gente está falando da aquisição do Pescador em 2015, a aquisição da EZ Security em 2018, venda do Pescador em 2019 e venda do Alarm, que foi um produto que surgiu dentro da Tempest, depois ele acabou virando uma unidade de negócio e foi vendida para a Serasa Experian em 2023. Mas vindo agora para o que interessa, eu queria fazer uma provocação. Atualmente, essa palestra a gente geralmente faz no presencial, isso acaba facilitando um pouco. Mas eu queria fazer uma provocação para vocês, e de repente vocês podem usar o chat, sobre o que é essa imagem. Porque, para mim, tudo bem que eu não sou nenhum especialista em biologia, em animais e nada, mas para mim essa imagem é a imagem de um panda.
E quando eu jogo essa imagem para uma aprendizagem de máquina, para uma inteligência artificial, olhar para ela, entender o que essa imagem significa, esse classificador ele me diz que é um panda. Mas eu tenho uma segunda imagem que para mim também parece ser um panda. Particularmente, eu não consigo observar nada de diferente entre essas duas imagens. Não sei se por acaso algum de vocês consegue, acredito que talvez não. Mas quando eu jogo essa segunda imagem para esse mesmo classificador de inteligência artificial, que disse que a primeira imagem era um panda, esse classificador diz que é um gibão, que é um primata. E, na verdade, ele jura de pé junto que é um gibão, até com confiança bem maior do que para a primeira imagem, né? Então, a gente está falando ali de 99% de confiança. Mas o que tem de diferente entre essas duas imagens, né? Um ruído, uma perturbação que foi adicionada. Então, basicamente, essa perturbação, esse ruído, isso não é um ruído aleatório, não é um ruído qualquer, mas é uma perturbação criada especificamente para enganar modelos de aprendizagem de máquina, para enganar a inteligência artificial. De tal modo que essa perturbação, quando adicionada a uma imagem, a gente não consegue notar nada de diferente na imagem, mas ele vai ser grande o suficiente para poder enganar e induzir um modelo de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, a errar. Mas, poxa, qual seria o problema disso? Se a gente pensa num cenário de carros autônomos, talvez, a gente pode ter um problema muito sério. A gente pode ter ali um problema de um carro que poderia achar que um semáforo está verde, enquanto que, na verdade, ele está vermelho. Um carro autônomo que poderia entender ali que era para ele parar, mas, na verdade, ele não vai achar que a placa está dizendo para ele ir. Se a gente pensa já no setor bancário e financeiro, a gente pode se preocupar, talvez, com aplicações de autenticação através de biometria facial. Então, se a gente consegue utilizar uma perturbação como essa para enganar um modelo de inteligência artificial que é utilizado para fazer autenticação em aplicativo de banco, por exemplo, isso pode ser um problema muito sério, porque isso pode causar ali, por exemplo, uma negação de serviço, caso a gente esteja negando esse serviço, negando a autenticação para uma pessoa que não deveria ser negada essa autenticação. A gente pode estar falando de uma questão de enganar esse modelo para que ele entenda que uma imagem que é gerada por um deepfake seja aceita como verdadeira, e a gente pode estar até falando de um cenário talvez mais grave de fraude, para a gente, de repente, achar que esse modelo ele pode ser enganado por achar que, de repente, sou eu com a imagem de alguém, uma foto de alguém, em vez de ser a própria pessoa. Isso também acontece para casos de texto, né? Então, hoje em dia, todo mundo está utilizando o ChatGPT para inúmeras coisas. Mas modelos de linguagem, LLMs, eles podem também ser enganados. No geral, eles têm ali alguns guardrails, alguns mecanismos de proteção, que se a gente pede para ele fazer algumas coisas, por exemplo, gere um plano para destruir a humanidade, existem alguns mecanismos de proteção para fazer com que ele basicamente não atenda esse tipo de solicitação. Mas a gente pode também, de maneira análoga àquela perturbação, aquele ruído para as imagens, a gente pode introduzir aqui algum ruído de texto também, alguns textos ali adicionais, a gente chama isso de injeção de prompt, de modo que a gente consiga burlar e bypassar esses bloqueios, esses guardrails, e, inclusive, talvez até induzir esse modelo de LLM a trazer uma resposta incorreta, intencionalmente, certo? Então, ao mesmo tempo que a inteligência artificial ela tem ali um grande fator benéfico e ela traz ganho de produtividade, ela traz novas funcionalidades, novas aplicações, e ela veio para ficar, tá? Não quero fazer aqui nenhum discurso no contrário à inteligência artificial, muito pelo contrário, mas é importante também a gente perceber que o uso da inteligência artificial, ela também traz alguns riscos, ela também traz alguns problemas, ela introduz algumas vulnerabilidades que precisam ser consideradas, avaliadas e mitigadas. E aí, com base nisso, na Tempest, a gente desenvolveu uma metodologia, um mecanismo para a gente poder avaliar, de fato, qual que é a segurança de modelos de aprendizagem de máquina. Qual que é a segurança desses modelos? Se eu uso um modelo, por exemplo, para fazer uma prova de vida na biometria facial, para eu saber se sou eu mesmo ou se não é alguém com a minha foto, como é que esse modelo performa? Qual é o resultado que esse modelo tem? Esse modelo ele pode ser atacado? Qual que é a taxa de erro desse modelo caso ele seja atacado? Qual que seria o risco envolvido nessa operação? Ele pode ser facilmente enganado? Não poderia?
Então, a gente desenvolveu uma metodologia para avaliar esse tipo de coisa. E o primeiro experimento que a gente fez foi pensando na negação de serviço. Então, a gente consegue aqui considerar imagens de pessoas que, de fato, são verdadeiras e que elas são tidas aqui como verdadeiras do lado esquerdo, né? Então, isso é um exemplo de uma imagem do lado esquerdo, de uma pessoa que, de fato, é uma imagem verdadeira, que ele deveria ser aceito pela prova de vida, pelo Leibniz, mas a gente consegue introduzir um ruído, uma pequena perturbação, tal como naquela situação do panda. Praticamente imperceptível, mas que, na imagem da direita, adicionada desse ruído, que é uma imagem manipulada, a gente tem a negação de serviço. O Leibniz, ele nega esse serviço e deixa o nosso cliente insatisfeito, né? E esse ataque, ele teve ali um sucesso de 82%. Então, em 82% das imagens que a gente testou, esse ataque, a gente viu que esse tipo de resultado poderia acontecer. Isso aqui a gente está falando de um experimento que foi feito com um parceiro, que é uma API comercial utilizada para esses fins, tá? A gente fez vários experimentos, várias técnicas diferentes, e chegando aí a diferentes resultados para entender que a gente tinha ali essa API comercial desse parceiro, sendo mais robusto a alguns ataques, estando mais vulnerável a outros ataques, sendo de modo que a gente fosse capaz para entregar para esse parceiro ali esse resultado, indicando para ele o que ele precisava melhorar, o que ele já estava ali com robustez bastante interessante, né? Então, entregamos ali um sumário em relação aos resultados desses ataques de negação de serviço. De maneira análoga, a gente tem ali um segundo cenário de ataque, que seriam as imagens falsas, os famosos deepfakes, né? Então, será que essa API comercial, ela consegue detectar deepfake, ou será que ela seria enganada por deepfakes, achando que são imagens de pessoas verdadeiras? Então, a gente já verificou ali que, de início, 17% das imagens falsas que a gente fornecia já eram tidas como verdadeiras por essa API comercial. E a gente poderia, inclusive, fazer aqui algumas outras técnicas de misturar imagens falsas diferentes, e chegar em gerar novas imagens falsas a partir dessa mistura, dessa interpolação entre essas imagens, chegando ali em resultados ainda mais preocupantes, de sucesso de ataque de 84%. E a gente fez aqui também uma bateria extensa de experimentos, chegamos em vários resultados, entregamos isso para o nosso parceiro. Tivemos um terceiro cenário, que seria o presentation attack, que é a foto de foto, né? Então, de repente, será que é você mesmo, Lucas, fazendo essa autenticação? Ou será que, de repente, não é alguém com uma foto sua? E aí, nesse caso, a gente avaliou também uma série de ataques, uma série de experimentos com diferentes configurações, e a gente percebeu ali que vários desses ataques, eles conseguiram sucesso na fraude, o que é um cenário extremamente problemático. A gente tem aqui ruídos que talvez vocês possam até perceber um pouco nessa imagem da direita, mas eu destaco que a gente tem aqui as duas imagens, uma lado a lado da outra, né? E aí, basicamente, a gente precisaria ter essa noção comparativa para perceber alguma coisa. Nem sempre isso seria possível. E a gente verificou que um ataque como esse, ele conseguiu fraudar essa API comercial em 69% dos casos. Em outros ataques, a gente conseguiu ali taxas até superiores de sucesso de ataque, mas com perturbações mais notáveis, né, mais perceptíveis. E quando a gente fala desses ataques, né, que introduzem essas perturbações, que são ataques chamados de ataques adversariais, na verdade, a gente está falando ali de ataques que têm o objetivo de enganar modelos, ao mesmo tempo que sendo imperceptíveis, né? Em outros casos, a gente conseguiu aqui, para outras técnicas, um sucesso de ataque bem inferior, em torno dos 3%, que mostra que essa API do nosso parceiro, de fato, estava muito robusta para esse tipo de ataque, embora nesses 3% de imagens que a gente conseguiu o sucesso do ataque, realmente a gente tinha ali perturbações totalmente não perceptíveis, né? Então, basicamente, não dava para perceber absolutamente nada de diferente entre essas duas imagens. A gente fez vários testes, vários experimentos com diferentes técnicas, né? Então, aqui foi uma outra técnica bem interessante que a gente utilizou, que basicamente gera uma perturbação que parece muito com um brilho. Então, a gente não consegue identificar ali que tem alguma coisa estranha. De repente, é só a câmera do celular da pessoa que talvez não seja tão boa, é um flash ali um pouco diferente, mas uma técnica como essa foi capaz ali de gerar esses 17% de fraude. Então, a gente fez aqui uma grande bateria, uma bateria bem extensa desses experimentos, chegando ali nesses resultados, para poder entregar para esse parceiro, basicamente, um panorama ali geral do quão segura essa API comercial que ele oferece para os seus clientes, ela estava contra esse tipo de ataque
que pode ser utilizado para poder gerar negação de serviço, de repente fazer ali problemas de deepfake e também até para fazer a questão da fraude com presentation attack. E a gente não só conseguiu fornecer esse panorama mais amplo, mas a gente conseguiu fornecer também ali algumas lições aprendidas e recomendações com base nesses resultados. Então, basicamente, a gente conseguiu fornecer para esse parceiro, dizendo, ó, com base no nosso resultado, a gente acredita que você já está robusto, já está seguro o suficiente para esse tipo de ataque, mas tem aqui esses outros tipos de ataque que você precisa melhorar, você precisa fazer ali algum ajuste. A gente auxiliou esse parceiro, a gente entregou ali algumas recomendações, a maior parte dessas recomendações ele já implementou, já incorporando essa segurança adicional para esse tipo de ameaça que é muito mais sofisticada, né? Porque é importante a gente lembrar que do mesmo jeito que a inteligência artificial ela vem para ajudar, ela vem para ajudar como uma ferramenta, mas que pode ser usada também por aqueles que querem fazer ataques. Além disso, a gente tem algumas outras iniciativas também na Tempest, basicamente tendo ali duas grandes vertentes, né? Então, uma vertente de avaliação de segurança de modelos de IA, como, por exemplo, essa avaliação desse sistema de Leibniz, como também ações ali, uma segunda vertente em que a gente usa a inteligência artificial enquanto suporte, né, para operações de segurança. Então, por exemplo, através de projetos de uso de inteligência artificial, de IA, para inteligência de ameaças, para threat intelligence, né? Uso de inteligência artificial para fazer detecção de cyberataques. A gente tem aqui, por exemplo, modelos de detecção para a gente conseguir detectar ataques de filtração de dados, de execução de comando remoto, de upload de arquivo malicioso, tudo isso já utilizando aprendizagem de máquina, inteligência artificial, e em produção já na Tempest, para proteger tanto a própria Tempest como seus clientes. Então, a gente tem essa parte também de detecção de domínios gerados por DGAs, por malwares, que afetam o setor financeiro também, como Grandureiro. A gente tem aqui implementação de detecção com base em comportamentos. Então, isso aqui também é bem importante a gente destacar, que é super importante o uso da IA também para fazer proteção, para a gente conseguir fazer detecção de cyberataques. E aí, para fechar, eu queria comentar um pouco aqui também brevemente, de algo que até dá um fomento muito mais para essa vanguarda da inteligência artificial com a segurança cibernética, que é um centro de pesquisa aplicado que está sendo fundado nesse momento na Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com a Tempest, a Embraer e a TEC, que é uma outra empresa do grupo Embraer. Basicamente, a gente está falando de um centro de pesquisa aplicada que vai contar ali com a participação de várias instituições brasileiras do país inteiro e também com várias instituições internacionais, se eu não me engano, 17 instituições internacionais envolvendo 8 países. Então, a gente está falando de universidades na Inglaterra, na Alemanha, no Canadá e de várias outras aqui no Brasil. E a ideia desse centro é que a gente consiga cada vez mais fomentar esse tipo de ação, esse tipo de desenvolvimento de tecnologia, de inovação, que usa a inteligência artificial para fazer segurança. E também como é que a gente consegue trazer segurança para a inteligência artificial, uma vez que a IA hoje em dia já está ali no uso de todos. Então, está todo mundo usando IA para fazer autenticação, biometria facial, para fazer detecção de ataques, para fazer proposta comercial, análise de documento do jurídico, então, em inúmeras aplicações. Sendo que é importante a gente entender que esse uso da inteligência artificial também traz riscos, problemas, vulnerabilidades, e a gente precisa entender, a gente precisa avaliar e, sobretudo, mitigar esses riscos para tornar o uso da inteligência artificial muito mais seguro, né? Eu deixo aqui também um QR Code, que não é phishing, tá? Prometo. E aí, basicamente, a ideia desse QR Code é que a gente fez uma reportagem lá para a Época Negócios, saiu na semana passada, então tem uma notícia também fresquinha sobre esse tipo de conexão entre a inteligência artificial e a cibersegurança. Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria trazer. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Muito, muito esclarecedor aí que vocês estão fazendo. Queria passar agora a palavra para Viviane. Queria que você se apresentasse e já aproveitasse e respondesse uma pergunta. Quais as mudanças mais visíveis você tem observado nas ameaças cibernéticas nos últimos anos com o crescimento da IA generativa? O que vocês têm visto aí no trabalho de vocês na Microsoft? Então, se apresente e responda essa perguntinha fácil.
Perfeito, Lucas. Obrigada. Prazer, bom dia a todos, né? Sou Viviane Oliveira, eu tenho a responsabilidade aqui na Microsoft Brasil pelos times de engenharia, tanto de cyber quanto de modern work. E o nosso desafio é acompanhar os clientes na implementação das tecnologias, né? Então, pensando do ponto de vista, né, do que a gente tem visto, né, eu acho que o primeiro ponto é a ampliação efetivamente das ameaças, né? Acaba que com o AI, a democratização da tecnologia faz com que mais pessoas tenham acesso, né, à forma de gerar novos malwares, de sofisticar os ataques já amplamente conhecidos, como, por exemplo, phishing, que é algo comum, que eu acho que todo mundo que está aqui já em algum momento, né, passou por isso. Então, por quê? Porque ele consegue torná-lo cada vez mais próximo da realidade, cada vez mais parecido com um e-mail legítimo. E isso faz com que a taxa de sucesso efetivamente seja muito maior. Então, a gente fala isso na perspectiva do phishing, e daí o phishing também variando, né? A gente tem o vishing, que é o phishing por meio de voz, a gente vai falar um pouquinho disso. Tem toda a parte, né, do QR Code phishing, ou seja, ele leva a que o usuário ele escaneie um QR Code, não que nem o do Paulo, que é legítimo, mas um que leva a um conteúdo malicioso efetivamente, faz com que isso, né, a pessoa acabe passando algum atributo pessoal, alguma credencial que facilita ali a jornada do atacante. Então, acho que o primeiro ponto é uma sofisticação dos ataques, o aumento, e a gente tem um estudo, né, que fala, hoje, né, se o crime cibernético fosse uma economia, ela seria a terceira maior economia, com uma taxa de crescimento de 15% ao ano. Então, você imagina que é algo que efetivamente atrai, né? Infelizmente, tem um número de pessoas que acaba consumindo esse tipo de recurso. Então, o que a gente tem observado é isso, assim, a questão do deepfake, como bem pontuado pelo Paulo, né, tem crescido cada vez mais, e ele também, ele contribui de forma bastante ampla, né, para a execução de fraudes, e principalmente no que a gente chama ali, né, do BEC, né, que é o Business Email Compromise, que ele é um similar do phishing, a diferença é que ele não está querendo obter credenciais para fazer a materialização de um ataque, mas ele está efetivamente fazendo algum tipo de fraude financeira, né? O que ele busca no final do dia é a manipulação financeira. Então, ele se faz passar por um diretor de financeiro pedindo aprovação de um CEO, ou uma área de suprimentos aprovando o contrato. Então, ele tem, e a gente tem visto que o impacto financeiro, né, no mundo desse tipo de crime, que daí envolve o deepfake, porque muitas vezes ele se faz passar pela pessoa, né, imitando a voz dela, ou passando uma autenticação, né, que dependeria de scan de imagem por meio do deepfake. Então, isso está chegando a um crime que mundialmente, né, chega a 50 bilhões de dólares. Então, é bastante assustador. Além das variações que a gente tem, né? Como a gente fala de AI, daí começam a surgir outros ataques, né? Um deles é o prompt injection, que foi falado, né? Toda a questão de envenenamento de dados, então tudo isso tem vindo com a AI. Mas, além do lado negativo, vem o lado positivo, que a gente vai conseguir conversar um pouquinho aqui ao longo da apresentação também. Legal, muito obrigado, Viviane. Vou chamar agora o Luiz Leme, mais conhecido como Billy, lá da Verde Asset, pedir para ele se apresentar, responder basicamente a mesma pergunta, mas focado mais aqui no nosso mercado de capitais. Como é que você vê que isso está mudando com essa popularização da IA no mundo aí? Bom dia a todos. Lucas, obrigado pela palavra. Bom, sou Luiz Leme, né, conhecido como Billy aí no mercado financeiro. É um apelido de infância que acabou sendo potencializado aí para o mercado por conta de vários Luiz no mesmo ambiente. Então acabou sendo um diferencial pro pessoal. Bom, o que eu, em adição aos meus amigos Paulo e Viviane, eu acho que a IA está trazendo uma robustez no lado de análise, de predição, né? A gente tem ganhado muita velocidade em analisar alguns temas e gerar insumos para as equipes, mas também tem a velocidade contrária, né? Das pessoas com que fazem a coisa para o lado mal, né? Para o lado ruim da força. Então, o que eu percebo aqui e eu vejo aqui a minha experiência no dia a dia, as fraudes com a aparência legítima de documentos, contratos falsos aumentou muito, a, a manipulação de mercado, a desinformação, né, via IA, então eles têm automatizado muito, trazendo desinformação para as pessoas, tem aumentado muito, estão trazendo fakes, e isso acaba dando
muito problema e muito resultado negativo no mercado, seja ele num trading, ou seja num risco reputacional de uma empresa que coloca em xeque um ponto e acaba atrapalhando outras transações. Então, a gente percebe muito essa manipulação, documentos que se passam por legítimos e não são, os sistemas de HFT, né, de algoritmos de negociação automática, eles estão cada vez mais interconectados com sistemas de análise. E como a Viviane colocou, um input malicioso ou até intencionalmente enviesado pode distorcer totalmente o investimento em grande escala. Então, eu acho que o que eu mais percebo é isso, né? A gente vai falar ao longo do bate-papo sobre como mitigar ou minimamente como remediar ou evitar, mas no calor aqui do mercado financeiro é o que eu mais observo. Legal, Paulo. Vou chamar todo mundo agora para participar aqui. A gente vai começar as perguntas. Quem quiser perguntar aqui no chat ou pelo microfone, é só levantar a mão ou deixar a pergunta lá para gente. Acho que só vamos aprofundar um pouquinho nessa questão dos ataques. Acho que cada um deu um pouquinho, um exemplo aqui. Eu queria que vocês falassem, cada um falasse um tipo de ataque, né? Vocês citaram phishing, citaram deepfake, desinformação. O que escolha um. Explica um pouquinho melhor para a gente, dê um exemplo prático de como que é isso, pra gente, como é que a gente consegue reconhecer, se precaver, como é que isso funciona, assim, para a gente ter uma noção geral do que vocês acham que está mais latente nessa questão dentro aqui das nossas vidas, né? Porque isso também não fica só no profissional, também é muito no pessoal, também a gente é vítima, né? Também dessas coisas. Acho que quem quiser começar. Eu posso dar um pouco mais de detalhe, talvez, do phishing que eu comentei e depois falar de um outro tema. Ficou mudo, Viviane? Tá me ouvindo agora? Desculpa. Sim. Vou comentar um pouco do phishing, que eu acho que está bem próximo da nossa realidade, e também num que é bastante, a gente tem observado que tem crescido, que é o TechScan, né? Então, do phishing, eu acho que para todo mundo aqui, em algum momento já recebeu um e-mail, né? Que é um e-mail que ele finge a legitimidade, então ele tem lá todas as características, tentando induzir a pessoa a fazer uma ação. E essa ação, ela muitas vezes tem por objetivo final capturar credenciais válidas para que o atacante comece uma jornada ali de ataque dentro da organização. Então, ele vai ter lá fatores que despertam normalmente a curiosidade. No passado, até era muito comum que o phishing ele tinha algumas características que a gente conseguia pegar. Tinha muito erro de português, erro de grafia, então você tinha coisas que eram mais gritantes. E aí que é o ponto que a gente tem observado, que a AI tem colaborado, né, de forma negativa, que ela tem conseguido gerar e-mails cada vez mais realistas, né? Então, isso é um fator bastante complexo. Então, a gente precisa ter tecnologia que nos ajude a detectar, e daí do ponto de vista técnico, que aquilo ali não é um e-mail legítimo. Além de trabalhar na conscientização do colaborador, né, para ele fazer algumas verificações, para ele ser cauteloso e observar a natureza daquele e-mail, quando, né, tem senso de urgência, tem alguma coisa, descubra alguma vantagem, aquilo ali sempre, na maioria das vezes, ele está tentando induzir a pessoa a fazer uma ação ali de forma rápida e levar efetivamente ao compartilhamento de algum dado pessoal. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem observado, para vocês terem ideia, cerca de 775 milhões de mensagens falsas foram bloqueadas pela nossa tecnologia nesse ano, então é um número bastante significativo. Outro tema que tem surgido bastante é que assim, a gente tem chamado como TechScan, é o quê? Né? São sites que surgem simulando serviços legítimos de empresas para prestar algum tipo de suporte técnico, né? Então, é como se fosse uma empresa que você utiliza aquele serviço, tentasse entrar em contato com você, você precisa atualizar determinado aplicativo, ou eu preciso confirmar alguns dados. E o que a gente tem percebido? Essas páginas, esses serviços, eles sobem muito rapidamente e saem do ar muito rapidamente. Então, é muito mais difícil de ter a rastreabilidade disso, né? Então, a gente tem observado que isso é uma tendência também que apareceu de acordo com o nosso último Defense Report, tá? Se eu puder aproveitar esse gancho da Viviane, é super interessante observar esse ponto que ela está trazendo, né, em relação ao phishing, porque a IA ela é usada para o bem, mas na verdade ela é uma ferramenta que pode ser usada também para o mal. Então as pessoas podem usar a IA para gerar um e-mail que vai ser um phishing muito mais realista do que aqueles que costumeiramente eram utilizados anteriormente, né? E até na questão de aumentar um pouco o espectro de onde que está vindo o atacante, né?
porque hoje você tem com a IA tradução que é muito mais bem feita. Então a gente consegue ter hoje grupos criminosos de outros países que falam outros idiomas, mas que eles conseguem criar também meios de phishing para o público e para o mercado brasileiro muito bons, muito realistas, né? Porque eles conseguem não só produzir um e-mail ali realista, mas até no idioma português. E aproveitando também esse gancho em relação a esses sites que simulam serviços legítimos, é muito interessante também que a gente consegue utilizar a IA para tentar detectar esse tipo de domínio. Então, até um trabalho recente que a gente vem desenvolvendo na Tempus, que na verdade já está em produção também, o uso da inteligência artificial para detectar domínios maliciosos, no sentido de você ter ali um nome de um site de e-commerce, de um site de banco, e aí você tem ali a troca de um L por um I, ou então o uso de um caractere cirílico, de um outro alfabeto, que são coisas que são muito difíceis de serem detectadas com regras tradicionais, com regras estáticas, com condicionais. Mas a gente consegue usar a inteligência artificial para fazer esse tipo de detecção com a taxa de acerto ali muito mais favorável e com a taxa de falso positivo, de alarme falso, muito menor, para também não encher a mesa ali de um analista, de um humano que vai verificar aquilo, de coisas que, na verdade, estaria sendo só o desperdício do tempo dele. Então, isso é muito interessante também, esse uso da IA dos dois lados, né? Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada para gerar coisas que são problemáticas, mas também é uma ferramenta que pode ser utilizada ali para ajudar a gente se proteger desse tipo de ação maliciosa, né? Complementando aqui os meus dois grandes colegas, dois pontos que eu peguei recentemente foi um golpe via WhatsApp, né, com um grupo, e esse grupo não era respondido por pessoa, né? Eu comecei a ver algumas características que existia um IA por trás, então parecia um prompt, né, onde você mandava mensagem no WhatsApp e ele ia respondendo. Alguns quesitos de indicação financeira, alguma espécie de consultoria, se passando por um grande executivo do mercado financeiro, que gerou um burburinho bem grande, né? Acho que esse é um ponto que eu peguei e eu vi, né, presenciei um pouco sobre isso. E também o que eu comentei sobre o ataque de desinformação é a desinformação massiva. Eles geram uma fake news, ou então geram o executivo do banco tal está lançando um curso, está lançando alguma coisa. E diversos perfis falsos foram criados simultaneamente, colocando fotos e um texto ali padrão, relativamente bem traduzido, como a Viviane colocou, né, com a ajuda da IA. Então tem toda a lógica, ou como foi criado a IA, e como o Paulo bem pontuou, você pode usar tanto para o bem, quanto você pode usar muito bem para o mal. Né, o que a gente vem batalhando muito sobre isso. Né? Então foram as duas coisas que eu peguei recentes que dá para dividir com vocês, para ficarmos atentos. Ô, Billy, pegando aqui o gancho, você acha que o mercado financeiro de capitais ele é mais vulnerável? Assim, por que que a gente tem que estar de olho nisso? O que que a gente tem no nosso dia a dia aí que torna esse assunto tão urgente? Pensando aqui em mercado financeiro, acho que a gente com o mercado financeiro, seja banco, seja asset, independente, a gente trabalha com três elementos críticos, com três elementos essenciais, que é a velocidade, né, da transação, a confiança da qual ela deveria ter e o valor financeiro concentrado. Então, às vezes você pega assim, vamos falar de um exemplo prático. Então, tá ali o trader está fazendo um trading. Então, poxa, se ele perder o timing daquilo, ele vai perder a oportunidade de comprar, enfim, ou pode comprar mal. Então, acho que a gente tem esse ponto da velocidade. A confiança, porque antes nós tínhamos totalmente old school, há 20 anos atrás, a gente fazia trade com mesa de operações, era telefone, aquelas LPs, então o pessoal batendo na mesa, tudo. Hoje em dia é tudo trade eletrônico. Então, a gente tem a velocidade do trade que aumentou muito, a gente tem a confiança desse trade e o valor financeiro concentrado, que pode ser uma grande transação. O que mais nos preocupa é justamente isso, fraudes rápidas e silenciosas. Se o atacante estiver inserido dentro dessa transação, que é uma transação de rápida concretização, esse valor pode ser roubado, extraviado, e isso não voltar. Então, essa é a minha preocupação
com essas fraudes rápidas e silenciosas, a manipulação de mercado, né, o pessoal tem usado o IA para gerar oscilação artificial em preços, decisões de investimento. Então, isso realmente é algo preocupante, porque pode ser para o trading estar ali, né, na linha de frente, pode ser um Microfone. baita... Não foi culpa sua, não. O microfone estava aberto aqui no Gather, mas acho que minha cadeira esbarrou, ficou no Acho que vermelhinho o pessoal aqui. tá falando. O Ismar, acho que seu... Tá, foi. Fechei. E por fim, os ataques à reputação a empresas listadas, né? Fazem ataques, geram risco reputacional, isso para o mercado financeiro, despencação e assim por diante. Acho que são as coisas que eu mais percebo no nosso mercado. Legal. E Billy, você está num segmento que é o senso de urgência o tempo todo, né? Então, qualquer pequeno desvio, o impacto é imenso, né? Então, essa questão Exato, é bem Vivi, exatamente isso. Mas aí como é que a gente se prepara, assim, com as ameaças são muito dinâmicas, elas vêm de todos os lados. Então tem uma coisa simples como o phishing, que eu acho que é um pouco mais conhecida hoje, né? A gente consegue, tem um jeito de você olhar ali, aquele e-mail esquisito, mas tem a desinformação, tem o deepfake, tem coisas que... E não é só na área de TI, né? Então todos os colaboradores, todo mundo tem que estar letrado e conseguir olhar e não ser a porta para aquilo ali entrar na instituição, né? Para isso. Como é que a gente se prepara para esse mundo onde está a ameaça está a todos os lados e todo mundo pode ser uma vítima em potencial, assim? Eu posso colocar aqui alguns pontos bem superficiais e deixo os meus dois especialistas aqui aprofundarem, tá? Bom, acho que a gente tem que combater fogo com fogo, então implementar a IA defensiva, né? Então usar machine learning para detecção de padrões, assim como acho que o Paulo e a Viviane pode explicar melhor para a gente. Acho que a gente tem que combater fogo com fogo. Sempre abordar a parte de segurança que a gente chama de Zero Trust. Eu não vou entrar em técnica disso, mas é sempre aquela autenticação contínua, né, em diversas etapas, em diversos momentos da transação. É importante, né, para que essa autenticação seja o tempo todo e não só no início, para que no meio não tenha um problema de man in the middle, né, de uma pessoa pegar a transação no meio. Uma coisa que eu sempre falo aqui, que não adianta a gente investir milhões em tecnologia e processos tal, se nossa ponta, que seria a mais importante, que é o nosso usuário, não estiver preparado para isso. Então, um programa de awareness muito bem feito, né, de conscientização, dependendo do tamanho da empresa, até segmentado, para trazer realidades de fato para aquela área, do que ela pode ser impactada com aquilo. Isso é o mais importante. Né? Então, se você está fazendo uma palestra para uma área financeira, falar o impacto que é se fizer uma transação errada, ou como for, ou se for para marketing, olha o impacto que dá com dados vazados de clientes, ou de uma ação de marketing, alguma coisa do tipo. E acho que basicamente são esses pontos, assim. Eu não quero entrar muito, porque eu acho que a Vivi e o Paulo podem contribuir mais nesses quesitos. Então, eu passo a palavra. Aproveitando um pouco esses comentários, né, também para complementar um pouco, é muito interessante isso que o Luiz e a Viviane também estão trazendo, porque ataques novos eles surgem todos os dias, né? Então, assim, é um ambiente muito dinâmico. Então, basicamente, todo dia surge um ataque novo, e por conta disso a gente precisa estar ali em vigilância constante, entendimento, pesquisa constante, e de maneira reativa, mas também proativa. Então, a gente precisa, de maneira reativa, estar capturando log, ter ferramentas, não apenas antivírus, mas ter várias ferramentas ali trabalhando em conjunto, fazendo a captura de logs, a gente utilizar regras de detecção que a gente já tem, que se trabalha e que são já padrão de mercado já há décadas. Mas não apenas elas, usar também agora a inteligência artificial, combater fogo com fogo, como o Luiz bem disse. Então, a gente combinar regras de detecção que são estáticas, que já são padrão de mercado e que funcionam muito bem em várias situações, com modelos de aprendizagem de máquina para poder complementar e pegar o outro lado da moeda, que talvez essas regras já não consigam detectar tão bem, e fazer bem a segurança de maneira reativa, mas também de maneira proativa. Então, a gente poder, por exemplo, ter serviços de inteligência de ameaças, de poder monitorar grupos de criminosos. Então, o Luiz trouxe um exemplo muito bom também em relação a isso, de uma informação veiculada em um grupo. Então, é importante a gente monitorar grupos de chat, repositórios de código, várias fontes de informação também externas,
para a gente se antecipar e, de maneira proativa, conseguir se antecipar a um ataque que ainda vai vir a acontecer e a gente poder já evitar que ele aconteça já desde o início. E um outro ponto que eu considero também fundamental é a gente entender que até por ataques novos surgindo todos os dias, a gente precisa estar constantemente fazendo avaliação de segurança. Então, é importante que, de maneira muito constante, frequente, periódica, a gente faça avaliações de segurança, a gente faça pentest, e não apenas um pentest feito a maior parte das pessoas já conhece, mas esse pentest, sim, ele é essencial, mas também, entre aspas, um pentest de IA, né? Então, se a gente usa IA no nosso negócio, a gente precisa entender que essa IA ela também está introduzindo riscos e vulnerabilidades e que a gente precisa fazer uma avaliação desse modelo para saber qual é o real risco que ele introduz, inclusive no aspecto de que os ataques adversariais eles agem de maneira silenciosa. Então, o Luiz e a Viviane, eles bem trouxeram, né, que, na verdade, a gente tem ali fraudes acontecendo de maneira rápida e silenciosa. Um grande propósito do ataque adversarial, ele é enganar modelos de aprendizagem de máquina, mas não de qualquer forma. Ele não quer entrar ali no modelo derrubando a porta. Ele quer fazer isso de maneira imperceptível. Tanto naquele exemplo que eu mostrei no início, de uma biometria facial, de gerar um ruído que a gente não consiga perceber nenhuma diferença, como em qualquer outra aplicação nas mais diversas áreas que usem modelos para fazer o que quer que sejam. Então, na minha visão, a gente teria ali essa importância, né, de conseguir monitorar e ter essa segurança de maneira reativa, de maneira proativa, e também a gente conseguir fazer essas avaliações de segurança de maneira frequente e periódica, tanto no aspecto tradicional, né, da própria infraestrutura, dos sistemas, como também essas avaliações de modelos de aprendizagem de máquina, até porque, sobretudo quando a gente fala de aprendizagem de máquina, aí é que tem novidade mesmo todo dia. Então, todos os dias saem coisas novas de aprendizagem de máquina, seja para o lado bom, seja para o lado negativo. Eu acho que aqui a gente já falou bastante coisa, né, sobre os principais temas, mas o que que eu vejo, né, o que que é importante, pensando assim, tentando fazer uma conversão ali para as tecnologias, né? É importante que a empresa ela possui uma solução de CIEM que consiga ajudar nessa correlação, né, desses todos os logs que foram bem colocados aqui pelo Paulo, pelo Luiz, ou seja, e que ela tenha a capacidade de, em algum cenário, já conseguir reagir, né? Isso é um diferencial das soluções hoje, que ela não dependa unicamente da ação do analista para dizer qual seria o primeiro passo de contenção. E as tecnologias hoje todas caminham nesse sentido, né? Da gente ter a capacidade de responder de forma antecipada. Hoje ainda, né, a IA tem sido utilizada até mesmo para que a equipe que está ali no SOC respondendo consiga rapidamente correlacionar uma série de informações. No passado era muito assim, começou um ataque, né, de onde é aquele IP de origem, deixa eu identificar se ele já é classificado como malicioso, saber se pertencia a algum grupo. Tudo isso é um tempo que o time de SOC leva, né, para conseguir juntar as informações e falar, não, aqui tem disso de ser um potencial ataque. Hoje a tecnologia, né, ela já faz isso, ele já te dá, né, um resumo, olha, isso daqui vem dessa origem, já teve tentativas nessa máquina, parte do teu ambiente está comprometido, já teve um primeiro acesso, então ele te dá velocidade nessa resposta. Então, isso, sem dúvida, monitoramento e capacidade de resposta acelerada é um dos principais. Mas a gente vê também o uso de AI em outras tecnologias. Por exemplo, né, quando a gente fala de classificação de documentos, a gente está sempre falando de AI generativa, né, como um assistente pessoal, né, no nosso caso, enquanto Microsoft os Copilots, então existe uma preocupação do que a pessoa está acessando com aquela informação. Hoje, as soluções de rotulagem, ela já tem mecanismos de atribuir um rótulo de forma automatizada que vem por conta da capacidade de AI, de conseguir analisar o conteúdo daquele arquivo e atribuir um rótulo. A gente consegue ter benefícios em outras áreas também. Da mesma forma, em relação às políticas de acesso condicional, de propor, né, a tecnologia observar determinados comportamentos e sugerir, será que aquela política de acesso condicional, ou seja, deveria estar liberando pessoas a partir daquela localidade que não é usual, ele faz críticas que no passado talvez não fossem feitas, dependesse mais do fator humano, né? Então, a gente tem ali algumas oportunidades de trabalhar e ter benefício da IA nessa proteção que a gente falou. Da mesma forma, com um outro tema que sempre aparece, né, quando está sempre fazendo a gestão do ambiente, observa um artefato malicioso, né, um determinado executável. Eu preciso saber se ele é ou não malicioso. Hoje eu consigo, com a IA, fazer a engenharia reversa daquele executável de forma bastante acelerada.
Então, isso faz com que, né, porque quando a gente fala em segurança e ataques cibernéticos, né, o grande fator ali, que é o limiar entre você conseguir fazer uma contenção ou ter sua operação disponibilizada, é o tempo entre você detectar isso daí. Então, quanto antes você conseguir ter clareza que aquilo ali pode ser sim, né, um alerta que não é um falso positivo e conseguir conter e agir, é o que vai fazer a diferença ali para a sua operação, efetivamente. Muito legal, muito obrigado, gente. Falando um pouquinho de defesa, assim, vocês já citaram alguns casos aqui, mas como é que a IA está sendo utilizada nessa defesa? Então, assim, a gente está vendo que os ataques com IA estão sendo aumentados e a gente está tratando fogo com fogo, como vocês falaram aqui, mas que exemplos práticos vocês destacam? Qualquer onde que a IA está se destacando nessa questão de defesa? E é sempre nesse sentido de a gente percebe um ataque novo e vai lá, ou a gente já está montando ecossistemas de IA para prever isso e a gente não deixar entrar? A gente tem alguns diferentes usos da inteligência artificial já no âmbito da defesa, tá? E isso já coisas que já funcionam, que já estão sendo adotados, pelo menos pela Tempest. Então, basicamente, a gente tem ali um primeiro uso, que seria uma aplicação direta nos cientes, como a Viviane falou, na ideia de a gente ter ali não apenas regras de detecção, playbooks, mas a gente ter ali também modelos de inteligência artificial trabalhando em conjunto com essas regras. Então, a gente tem, por exemplo, só para citar ali um exemplo mais concreto e palpável, a gente já desenvolveu um modelo que, basicamente, ele consegue entender logs, e a partir desses logs ele consegue verificar se existe um túnel DNS sendo estabelecido para poder realizar ações maliciosas, como exfiltração de dados, por exemplo. Então, isso é um ataque que, por acontecer através de um túnel DNS, é muito difícil de ser contornado de uma maneira estática, de uma maneira por uma regra tradicional. Porque a gente não consegue, por exemplo, colocar em um firewall para bloquear a porta de 53, que é a porta do DNS, porque se a gente faz isso, a gente também está bloqueando todo o tráfego legítimo. E como é que a gente distingue, então, qual é o tráfego que ele é legítimo ou qual é o tráfego que não é legítimo? Quando é que aqui é uma requisição DNS que é legítima, quando é que ela não é? E a gente tem fator muito comportamental também. Então, a gente está querendo fazer uma detecção de uma exfiltração de dados através do túnel elemento DNS. Essa exfiltração de dados, ela, na verdade, é caracterizada pelo volume de dados que está sendo trafegado. Mas o que é muito e o que é pouco? O que é muito para uma pessoa de uma área pode não ser muito para outra pessoa de outra área. Então, o cara do marketing, ele tem ali um tráfego que é habitual para ele, que é diferente do cara do jurídico, que é diferente do cara da TI, que é diferente do cara do comercial. Então, isso é muito... existem muitas particularidades, existem esses fatores muito comportamentais. E é exatamente aí que a aprendizagem de máquina e a inteligência artificial, elas vêm para ajudar. Então, a gente já desenvolveu modelos para fazer isso, fizemos treinamento, fizemos testes, colocamos em produção de maneira acompanhada, supervisionada, para verificar ali o resultado, a performance, e hoje isso já funciona bem, de maneira ali conjunta com outras regras que detectam também esse tipo de ataque, mas que é importante a gente ter esses modelos exatamente para poder detectar coisas que não seriam detectadas por regras tradicionais. Então, eu trago isso como assim, um primeiro uso, ele é muito concreto. A gente tem ali um segundo uso também, muito concreto, que é super importante, que é no auxílio ao analista a triagem de informações. Porque dado é muito bom ter muitos dados, sendo que a gente tem também um volume muito grande de dados, isso pode ter ali um problema de escalabilidade. Como é que eu vou entregar ali para uma equipe de analistas analisar terabytes de dados por dia? Não tem como. E aí, o que o cara faz se a gente entrega muita coisa para ele ao mesmo tempo? Ele vai ter que dar conta daquele serviço, ele vai vai dar uma vista de olho assim mais rápida, potencialmente vai deixar de perceber alguma coisa que precisa ser verificada. E a gente consegue usar também de maneira muito concreta a inteligência artificial e vários modelos, diferentes algoritmos, vários modelos de aprendizagem profunda, modelos de LLM, para a gente poder auxiliar na triagem de informação. Então, para a gente conseguir pré-processar esses dados, a gente auxiliar na triagem, a gente entender quais são dados que, de repente, não fazem muito sentido e que a gente já poderia descartar isso, jogar isso fora para, de fato, tirar isso da mesa do analista. O que a gente poderia ter ali como mais suspeito, com um risco mais elevado, e a gente poder fazer esse ranking, entregar isso para o analista já
numa ordem que leve em consideração não apenas o tempo em que aquela informação chegou, porque o tempo é essencial, né? A gente precisa detectar o mais rápido possível, mas que também ali considere um ranking dentro daquele tempo. Se no intervalo de 1 minuto eu recebi ali inúmeros tickets, como é que eu consigo ranquear esses tickets para o analista olhar primeiro aquilo que pode ser mais perigoso? Então, a inteligência artificial ela ajuda muito também nesse caso. E um terceiro exemplo mais concreto é na questão ali dos próprios ataques adversariais, que a gente já está falando de ataques que comprometem modelos de aprendizagem de máquina, né? Então, do mesmo jeito que esses ataques eles podem acontecer com e sem técnicas de aprendizagem de máquina, a gente também pode defendê-los, a gente tem recomendações de segurança para isso, e muitas delas também passam por mecanismos e formas específicas de se fazer treinamento de modelos, de coisas que a gente consegue fazer e ajustar naqueles modelos, um pré-processamento específico que a gente precisa fazer para poder tornar o uso desse modelo mais robusto e mais imune, entre aspas, a essas perturbações, para que mesmo quando uma perturbação como aquela que eu coloquei do ruído aconteça, esse modelo ainda assim ele consiga performar bem e trazer ali um resultado satisfatório. Alguém quer complementar? Acho que só um comentário que, além desses casos de uso que foram colocados, né, o tema que a gente falou de ter um CIEM, a questão de rotulagem de dados, e também tem tecnologia para avaliar se aquele conteúdo é uma deepfake, e também para avaliar a questão de prompt injection, né? São formas de aplicar IA do lado positivo da força, né? Daniel, você está com a mão levantada, quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone e a câmera e fazer sua pergunta. Eita, agora a abertura da câmera, você me assustou aqui, Lucas. Deixa eu ver se eu Não consigo precisa, aqui. não é obrigado, pode fazer só por áudios. Maravilha. Então, pessoal, bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Queria fazer uma pergunta, né, para o Paulo e para a Viviane, em termos técnicos, tá? Se for muito técnica também, pode dar só um resumo. Mas quais são as principais bases que a gente utiliza para que a IA consuma essas informações e gere esses insights, né? São banco de dados, são histórias de accounts. Quais são as principais bases dentro de uma organização que precisariam estar integradas, né, para a gente ter esse tipo de resultado, né? A Viviane comentou sobre a capacidade corretiva antecipada, né? E isso é super relevante mesmo, até para o contexto de trabalho que eu tenho aqui. Como que a gente conseguiria construir ali, em termos resumidos, né, um roadmap de implementação dessa segurança para IAs dentro de uma organização? Oi, Daniel, obrigada pela pergunta. Acho que o grande ponto aqui, pensando na perspectiva de correlação e resposta, é você conseguir ter dentro do seu ecossistema todos os insights que vêm dos seus devices, dos seus dispositivos, das suas soluções de XDR, e também, principalmente para aplicações críticas, né, o que você conseguir conectar de log transacional daquilo ali que você está querendo monitorar. Principalmente no que tange comportamento da aplicação, autenticação. Então, esses são elementos que são importantes você assegurar que estejam conectados na sua estrutura. Eu não sei se eu entendi sua pergunta, se eu respondi o que você estava esperando, mas qualquer coisa, põe mais detalhes que a gente tenta complementar também. Eu tenho alguns pontos também aqui para trazer, Daniel, obrigado pela pergunta. Então, assim, uma coisa que eu acho que é importante também se ter em mente é que é muito difícil existir um modelo de aprendizagem de máquina único que funcione para tudo. Não vai existir esse modelo, essa bala de prata. E a partir daí, é muito importante a gente definir cenários que sejam mais específicos, com escopos bem definidos, e é basicamente esse cenário mais específico que vai ajudar a entender quais são os dados que são mais pertinentes para esse cenário. Então, se a gente entende, por exemplo, que a gente quer implantar no CIEM um modelo de detecção que auxilie na detecção, por exemplo, de um ataque de filtração de dados através do tunelamento DNS, que foi aquele exemplo que eu tinha dado, a gente tem que entender qual é o log que ele é impactado por esse tipo de ataque. Será que o log de sistema operacional ele é impactado? Se ele não for impactado por esse tipo de ataque, talvez não seja um dado relevante para a gente precisar incluir e fornecer o modelo. Talvez incluir esse dado a gente esteja mais atrapalhando do que ajudando. Qual que seria o log, então? Talvez um log DNS, talvez um log de tráfego de rede, um log de firewall. Então, é muito importante a gente entender bem quais são esses cenários, sabe?
Inclusive, é importante a gente entender que a gente pode ter ali soluções combinadas, a gente pode ter ali modelos que estão ali com o mesmo objetivo, mas que, na verdade, eles vão estar considerando tipos de logs diferentes e vão estar fazendo verificações diferentes, e a gente vai estar olhando o resultado desses modelos com quase que uma composição de risco, né? Então, é quase como se cada modelo estivesse contribuindo ali um pouco com a parcela de risco, que se somado, ultrapassar determinado valor, a gente teria ali um risco maior ou menor para ser tratado. Então, acho que é muito importante essa parte de entender melhor um cenário específico, a gente ter esse entendimento para poder ter esse entendimento dos dados. Até por uma questão também de volume, né? Então, assim, muito... se treinar modelos, isso pode ser muito custoso, pode gerar um impacto financeiro, e, na verdade, isso tem um problema de escalabilidade também. Então, na verdade, a gente escolher bem esses dados, ele ajuda não só a gente ter soluções que sejam mais específicas e mais assertivas, como também soluções que sejam mais baratas, que a gente consiga desenvolver mais rapidamente. Pessoal, sensacional, viu? Agregou muito aqui o conhecimento, fiz algumas anotações aqui. Obrigado. Realmente, acho que esse mapeamento de escopo inicial, né, é super importante para ser o portador inicial aí das execuções, né? Mas realmente essa correlação aí de diferentes bases, né, também é super importante ali para você chegar no resultado de valor, vamos dizer assim, né? Obrigado aí, Viviane e Paulo. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Daniel. Se alguém mais tiver pergunta, a gente pode levantar a mão, abrir o microfone, que a gente está aqui para conversar, tá? Acho que, vou fazer uma pergunta um pouquinho mais genérica, acho que quando a gente fala de IA em qualquer campo, sempre tem aquela questão, automatiza, sai o papel humano. Como é que é isso dentro da área de cibersegurança? Eu imagino que não tem como cortar, automatizar tudo, não tem supervisão humana nesse sentido, assim, mas como é que tá isso, assim? Tem esse dilema, tem esse conflito? Qual que é a boa prática da incorporação de IA na cibersegurança e como é que isso tá sendo feito? Ela vem para otimizar, né? Hoje a gente tem um gap de mão de obra para a área de cyber, né? Mundialmente, quase 4 milhões de pessoas. Então, ela vem para liberar, né, o esforço e também cobrir parte desse gap com atividades que antes eram feitas por muitos analistas, né? Ela colhe esse tempo e torna isso de forma mais objetiva. A gente até considera nessas soluções nomeadas como copilot, porque ela é o copiloto, né? Ele não é o piloto. Então, o fator humano é essencial, sem dúvida nenhuma, né? Até para pegar um pouco nesse gancho também, a gente sempre fala que IA é bom, que IA ajuda, e de fato, sim, é verdade, mas é bom a gente sempre lembrar também que a inteligência artificial, mesmo quando ela funciona bem, quando ela está ali super bem, funcionando conforme esperado, ela pode errar também. Porque a gente está falando de um modelo probabilístico, né? Então, um algoritmo de aprendizagem de máquina, ele não é algo determinístico, ele é algo probabilístico e vai ter uma taxa de acerto, que mesmo que essa taxa de acerto seja ali de 99,9%, vai existir um percentual de erro associado. Então, é muito importante ter esse entendimento também, até para poder mensurar a confiança que deve ser depositada em um modelo de aprendizagem de máquina. Eu não estou nem falando no caso desse modelo, ele ser induzido de maneira deliberada ao erro, né? Estou falando na sua própria operação normal e considerando que foi um modelo muito bem construído, né? Se a gente pensa que ele pode ser, inclusive, deliberadamente induzido ao erro, aí que se torna mais importante ainda esse fator humano, mas é como a Viviane disse, né? Fazer mais com menos. Então, ter ali exatamente como uma forma de auxílio. Acho que Legal. para contribuir aqui só nessa conclusão, o que eu costumo dizer aqui, assim, fazer automatização é incrível, né? A IA veio, assim, né, trazendo uma avalanche de coisas legais também sobre isso. Mas, assim, o que eu sempre digo, automatização sempre com supervisão. Não tem como a gente delegar 100% e acreditar 100% naquilo, né? Tecnologia está aí para implementar, mas tem que ter um julgamento humano. Hoje a IA pode até ser que daqui a um tempo chegue perto, mais ou menos, de um consenso, de um cerne humano, mas nunca vai ser, né? A gente sempre vai sentir o calor ali da situação e sempre vai impor a responsabilidade ali de quem está analisando e vai ter a caneta para assinar se aquilo está certo ou não no final do dia, né? E assim, acho que confiar em máquina 100% é tão arriscado quanto a gente duvidar do potencial dela. Então,
na dúvida, a gente faz, a gente faz nosso trabalho, como a Vivi colocou, a gente cobre um gap de profissionais daquilo em curto tempo, entrega uma solução mais rápida e eficaz, mas não dá para ignorar, como o Paulo falou, que a IA pode ter alucinações, pode fazer uma análise preditiva errada, e a gente, confiando 100%, acaba deixando o erro passar. Então, acho que a interação humana não deve deixar de existir. E até só Perfeito. para aproveitar esse gancho também, é importante a gente saber que assim, a IA ela pode errar, mas o humano também. E Exato. aí o legal de você ter os dois é exatamente isso, porque a gente consegue, de repente, analisar o que foi discrepante, né? Então, É isso. é algo que a gente já tem feito na Tempest há um tempo. A gente tem ali o analista, a gente tem o humano, a gente tem a equipe de pessoas, mas a gente também tem uma inteligência artificial, um analista quase, entre aspas, que seria uma máquina, e a gente consegue colocar os dois para analisar as mesmas coisas e entendendo ali o que é que, no geral, eles concordam e o que é que eles discordam, para dar um olhar especial àquilo que existe de discordância e entender melhor se aquilo de repente foi um erro da máquina ou se não é um erro também do analista. Isso contribui, inclusive, num processo de retroalimentar e ajudar a melhorar e aperfeiçoar o próprio desenvolvimento pessoal. As próprias pessoas conseguirem se aperfeiçoar e entender melhor ali coisas que eventualmente eles possam estar errando, para eles aprenderem melhor e, naturalmente, eles ter ali um desenvolvimento profissional também associado a isso, né? Muito Perfeito. legal. Willy, a gente ouve bem, mas sua câmera tá travada, pelo menos aqui para mim. Se você puder fechar e abrir para ver se a gente volta a te ver se movimentando. Enquanto isso, Lucas está com a mão levantada, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Opa, pessoal, bom dia. Aqui já trouxe muito conhecimento aqui pra gente e pode parecer uma coisa boba, mas quando a gente está falando de cibersegurança, a gente precisa tomar muito cuidado, tanto com os dados que a gente traz pra gente, quanto os dados que vai para fora. E eu fiquei me perguntando se os modelos treinados, eles ficam on-premise, ou se eles vão para a nuvem, ou em plataformas como a própria Azure da Microsoft, a AWS, Google Cloud, ou elas só ficam ali no sistema de vocês? No caso dos modelos de inteligência generativa, aqui que nem os copilots, ele fica no tenant do cliente, tá? Eu consigo falar com mais propriedade pela solução que está da Microsoft, efetivamente. Então, você vai trabalhar com seus dados, vai fazer enriquecimento dentro do no seu tenant, efetivamente, tá? Complementando um pouco, a parte do treinamento, onde os dados efetivamente estão sendo utilizados, ela é super importante ter esse cuidado com privacidade, mas só para destacar também que quando a gente tem um modelo já treinado, então se a gente pega uma rede neural, por exemplo, na prática o que está acontecendo é um monte de conta ali matemática, um monte de operação, e a gente basicamente vai ter ali como resultado um conjunto de números, evidentemente no formato específico, e assim eu estou tentando trazer aqui de uma maneira mais simples. Mas basicamente o que a gente vai ter ali vai ser um conjunto de números, que a gente chama de pesos, e é como se esses pesos eles estivessem ali armazenando todo aquele conhecimento, entre aspas, que teria sido adquirido ao longo do treinamento. Essa informação que foi adquirida ali e que está ali armazenada nesses pesos, ela está segura a nível de privacidade, porque o modelo treinado, ele basicamente ele não está oferecendo um risco de você vazar a informação que já foi utilizada para o treinamento. E aí, basicamente, a gente teria basicamente uma preocupação no treinamento, a gente tem uma preocupação com, evidentemente, os dados que estão sendo fornecidos para fazer inferência, e a gente tem uma preocupação com o modelo não no sentido de se extrair ali aqueles dados, mas no sentido da própria propriedade intelectual, daqueles dados ali, e daquele modelo que foi produzido. Mas, basicamente, a gente teria ali um conforto, entre aspas, um pouco melhor, no sentido de que, uma vez que a gente treina, se a gente joga fora essa base de treinamento, aquilo ali não consegue ser recuperado apenas usando o modelo, né? Obrigado. Antes Perfeito, de muito mudar aqui obrigado. do tópico, obrigado pela pergunta, viu, Lucas? Eu queria, acho que o Billy até citou de manipulação de mercado, fake news, deepfake. Então, a IA ela pode ser usada para ataques com motivações mais econômicas, geopolíticas, mais estratégicas. Ela não são só técnicas. Como é que a gente se prepara para esse tipo de coisa que pode acontecer, que não depende muito ali da nossa infraestrutura, da nossa tecnologia, mas pode vir de fora por outros meios? Como é que a gente está olhando para essa frente mais de estratégia mesmo, assim?
Eu posso introduzir aqui na minha experiência e acho que o Paulo e a Vivi podem complementar, né? Acho que como que a gente consegue mitigar? Awareness, gente, é trazer informação, é trazer conhecimento. Então, quando você for fazer um treinamento na sua empresa de cibersegurança, por exemplo, traduz isso em risco real, impacto real para a empresa. Se ter o vazamento de dados, vai ter comprometimento de imagem. Comprometimento de imagem vai fazer com que clientes saquem o dinheiro da sua aplicação. Empresa grande, como eu coloquei, promove treinamento adaptado por área para que as pessoas entendam o real risco daquilo e consigam começar a pensar melhor antes de clicar um link, ou minimamente, se tiver uma dúvida, ao invés de fazer, perguntar antes de fazer. Né? Sempre que iniciar um projeto dentro da empresa, um projeto, eu digo não técnico, um projeto, criação de uma era tal, sempre inclua compliance, legal e cibersegurança juntos para entenderem e criar um produto do início com uma robustez melhor sobre isso. E por fim, o que não tem a ver com tecnologia, mas eu acho que faz muito sentido e tem sinergia com o assunto, é criar um canal anônimo, livre de julgamento, para que as pessoas possam reportar o problema, seja ele comportamental, que é o que geralmente acontece, mas também com relação a fraudes eletrônicas, a um mau comportamento do sistema, porque isso acontece dentro da empresa. Eu não vou falar sobre um problema que eu encontrei no RP porque a área X pode se ofender ou ter um relacionamento com a pessoa que não é muito fácil de se lidar. Então a pessoa consiga reportar e isso consiga ser analisado de uma forma um pouco mais abrangente e livre de qualquer retaliação. Então isso ajuda muito, porque uma vez que a segurança deixa de ser um freio, ela vira uma fluidez, ela vira algo que está intrínseco, ela gera uma fluidez operacional. Então isso ajuda muito, né, no desenrolar. Excelente, acho que foi um tema que o Billy trouxe que é super interessante, né? Que é essa questão de você ter comitês multidisciplinares dentro da organização para conseguir governar o uso da AI. Então, acho que isso é essencial, né? E a gente fala dos comitês multidisciplinares para governança de AI, mas também para tratar os itens de segurança, né? Então, cada vez mais a gente vê as empresas se organizando dessa forma. Quando a gente fala de olhar um pouco do comportamento, né, das ameaças que a gente chama de Estado-nação, que são ataques mais direcionados, daí no caso da Microsoft a gente tem um grupo que efetivamente monitora, né, o comportamento desses grupos, tentando agir de forma antecipada, né, caso a gente percebe que está tentando materializar algum ataque direcionado, e sempre que possa acontecer algo mais direcionado, a gente divide isso, né, com as empresas também. Legal. Paulo? Eu acho que eu não tenho muito mais o que comentar, não. Acho que o Luiz e a Viviane já cobriram muito bem esse ponto. E, assim, é muito uma questão de cultura também, né? De a gente ter ali todo mundo envolvido. Não basta ter ali um analista de segurança, não basta também estar a pessoa do compliance sozinho. Então, é muito uma questão de cultura, de trazer todo mundo para junto, de ter esse canal aberto, de fato, como o Luiz trouxe, isso é fundamental. Então, assim, eu acho que são coisas que ajudam bastante, que são, assim, indispensáveis. E pegando o gancho do Paulo, a cultura tem que vir de cima, né? Então, se você não tiver um sponsor, um cara que tá ali como o cara que vai disseminar de cima para baixo, que faça parte do board da empresa, se você não tiver esse patrocinador lá em cima, a chance de ser top-down é muito baixa, quase nula. Então, tem que ter uma pessoa ali estratégica, com poder de decisão mesmo, e que endosse a coisa, né? Que faça, que dê a devida importância. Fazendo isso, acho que tudo vai fluir bem também. Essa era a minha próxima pergunta, qual era o papel da liderança executiva dentro desse coisa. Então, acho que a gente passou aqui, eu acho que entendi que tem que criar uma cultura de segurança significativa, envolver todos os times, né, desde quem toma decisão lá em cima até quem está na linha de frente do atendimento. É um alinhamento que vai tornar essa proteção mais real, contínua e sustentável, né? Acho que, então, resumindo, né, a cibersegurança não é resposta ao risco, é uma integração da forma que todo mundo opera ali dentro, pensa e trabalha, né? Acho que se eu pudesse resumir essa fala de todo mundo aqui agora, seria nisso. Eu tinha uma lista de perguntas, vocês responderam todas de uma vez. A Eu gente acho fala que que security is a team sport, né? Ou seja, todo mundo tem que estar junto, remando para o mesmo lado, senão a coisa não funciona. é isso. É,
Acho que a gente tem mais alguns minutinhos antes da gente encerrar aqui. Acho que eu queria falar um pouquinho de futuro, assim. Acho que esse é um assunto que ele não para de evoluir, né? Hoje, as ameaças que tem hoje, amanhã já vão estar maiores, vão aparecer outras. Vocês têm que estar sempre olhando o que a gente está vendo. E a IA está evoluindo muito rápido, né? Como é que vocês veem que isso está... Quais são os riscos, oportunidades que a gente está vendo nos próximos anos? Como é que isso vai mudar? Que vocês esperam mudar? Não é um exercício de futurismo, futurologia aqui, mas acho que o papel é se preparar, então acho que a gente já está olhando aí o que pode vir, o que está acontecendo, né? Sim, eu acho que intensificar cada vez mais, né, o de ameaças. Eu acho que a computação quântica também ela vai trazer um cenário que a gente ainda não conhece, pela questão da capacidade de processamento ser muito maior. Então, a gente sabe que, né, com processamento quântico, a capacidade de quebrar um algoritmo de criptografia que no passado levaria milhares e milhares de anos, né, com a computação quântica você consegue quebrar isso numa... Então, a gente vai ter que reinventar um pouco, né, a área de cyber, é um pouco do que eu vejo, sabe? Uma coisa que eu vejo muito como fundamental é sempre a gente tentar se antecipar. Então, assim, quando a gente pensa no ChatGPT, o ChatGPT ele veio a público há poucos anos, mas ele não existia apenas poucos anos. Então, na verdade, é algo que já existia há mais tempo, só que para um grupo de pessoas mais restrito que tinha conhecimento sobre aquilo, eram pessoas que estavam trabalhando ali com pesquisa nessa área. Da mesma forma que a IA generativa, e a generativa não começou com o ChatGPT. A IA generativa começou em 2014, com redes generativas adversariais, com geração de imagem, e isso tudo vem evoluindo. Então, por mais que surgem coisas novas todos os dias, o que surge todos os dias não é um resultado da noite anterior. Então, é um resultado de um processo que vem acontecendo, e a gente está inserido nessa vanguarda da pesquisa, do desenvolvimento da inovação é fundamental. Então, até pegando o exemplo da Viviane, que é da Microsoft. A Microsoft tem o Microsoft Research, que é um grupo de pesquisa que desenvolve bastante coisa, que está ali à frente também com iniciativas de segurança. Eu fui fellowship durante meu doutorado, eu fui fellowship da Microsoft. Então, tem ali muita coisa de pesquisa sendo feita. Na parte de computação quântica, a gente tem a computação quântica que tem avançado bastante, mas a gente tem também, hoje, já a aprendizagem de máquina quântica, que é o que a gente junta a inteligência artificial e a computação quântica. E a gente tem essa área chamada de QML, né, QML, que seria o Quantum Machine Learning. E, basicamente, são coisas que vão surgir, que vão trazer inovação, pesquisa e desenvolvimento, que vão surgir, sim, todos os dias, mas não desenvolvidos na noite anterior. E a gente já tem, assim, trabalhos com isso, colaborações. Então, do mesmo jeito que hoje a gente já tem em produção sistemas de detecção de ataques que já estão em produção, usando algoritmos de aprendizagem de máquina, a gente já está desenvolvendo sistemas de detecção de ataques que estão usando aprendizagem de máquina quântica. Porque em algum momento isso vai precisar entrar em produção também. É uma questão de tempo. Então, é fundamental a gente ficar muito ciente desse avanço e tentar não correr atrás do prejuízo, né? A gente já está na vanguarda, a gente já está à frente, a gente já prevê esse tipo de coisa. Essa própria questão dos ataques adversariais, ele é um problema que hoje assusta muita gente, porque muita gente incorporou modelos de aprendizagem de máquina para fazer autenticação de banco, sem necessariamente ter tido esse cuidado, sendo que ataques adversariais é algo que surgiu em 2016. Naturalmente, não com a sofisticação que se tem hoje, mas é importante a gente estar sempre nessa vanguarda e tendo esse cuidado para a gente, basicamente, estar ali sempre à frente, entendendo as ameaças do futuro para a gente já poder se antecipar e a gente já estar ali de maneira muito proativa, já à frente, preparado também para se proteger contra elas. Só adicionar meus 5 centavos aqui dos comentários da Vivi e do Paulo. Pensando aqui só mercado financeiro mesmo, assim, os problemas a gente já sabe, nós falamos sobre eles aqui no decorrer do nosso bate-papo, né? Mas acho que o que a gente tem de oportunidade, principalmente voltado aqui para o mercado capital, eu acho que implementação de IA defensiva, né, com modelo preditivo para ter resposta proativa às ameaças, né, sejam elas quais forem, de tecnologia,
com volume grande de usuários novos e bancos digitais novos e, enfim, de acessos, a gente tem a oportunidade de automação de compliance, né, como você vai reduzir custo de área, vai aumentar a aderência, inclusive de normas, né, internas de cada instituição, o que mais nos preocupa é isso. Tem muita coisa nova acontecendo, com muita normativa nova e às vezes, por falta de conhecimento, a própria instituição não adere ou acaba fazendo uma infração por falta mesmo de conhecimento das normas que vem mudando com uma certa frequência, né? Elas vêm se reinventando. Né, a empresa hoje como oportunidade tem como ter a cibersegurança como um diferencial competitivo no mercado, então você tem uma série de bancos digitais, em quem que você vai investir, ou quem que você vai colocar seu dinheiro, quem está mais frágil, quem teve um breach, um data breach, ou a empresa que nunca teve nada. Então acho que você sempre vai optar pelo mais seguro, né? Nesse ponto a gente é conservador, né? Quando a gente fala sobre o nosso patrimônio. E por fim, o fato de você criar coisas novas o tempo todo, você consegue ter by design de inovação e segurança desde o início, embarcado, e não pegar um produto pronto e ficar tentando remendar. Então, acho que essas são as oportunidades que eu vejo aqui de mercado financeiro, como tem mudado bastante. Acho que dá para contribuir. Legal, obrigado, gente. Daniel, mais uma pergunta, fica à vontade. Então, pessoal, seguindo nessa linha, né, de perguntas relacionadas às oportunidades, eu queria trazer o tópico relacionado mais à capacitação profissional, né? Para quem teria o desejo, né, ou pelo menos gostaria de conhecer mais profundamente esse âmbito de segurança voltado para a inteligência artificial, quais seriam as dicas ali, né, ou recomendações que vocês dariam, né, para um profissional adentrar essa área, considerando que, né, é um tema relativamente novo, né? Segurança para AI, mas ao mesmo tempo a gente vê aí uma necessidade do mercado de ter profissionais direcionados para essa parte, né? O que vocês recomendariam nesse sentido? Eu tenho algumas sugestões, tá? Então, assim, é um tema muito novo, e que até por ser muito novo, às vezes é difícil, não está tão claro para as pessoas onde buscar informação, mas eu consigo talvez trazer aqui algumas informações. Então, a gente tem, por exemplo, na Tempest, muita informação técnica, de certa forma, sendo trazida e divulgada ao público no blog. Então, a gente tem um blog, que é o Side Channel, então tem lá várias informações, várias postagens das mais diversas áreas, inclusive associadas à inteligência artificial. Algumas dessas postagens, inclusive, têm ali tutoriais no GitHub para explicar o uso de ferramentas. Então, a gente tem ali, por exemplo, uma postagem falando sobre como implantar um modelo de aprendizagem de máquina no Splunk, que é um ciente específico. E aí, isso está lá, inclusive, com código no GitHub disponível. A gente tem também possibilidade de participar de eventos. E aí, em relação a eventos, a gente fala tanto de eventos como esse aqui da Ambima, como vários outros eventos do mercado, da indústria, da academia. Então, a gente tem, por exemplo, o SPSEG, o Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação, que a gente tem lá, em sua grande maioria, universidades, mas a gente tem também empresas participando desses eventos. A Tempest, ela participa desses eventos. Falei aqui como um dos exemplos, uma questão de detecção de filtração de dados através do tunelamento DNS. Eu comentei que isso foi uma solução desenvolvida, um modelo de aprendizagem de máquina, que hoje está em produção na Tempest. Esse trabalho, a gente também contou essa história depois. Então, a gente desenvolveu, colocou em produção, depois a gente contou essa história em um artigo, e isso foi publicado e apresentado no SPSEG 2023. Então, assim, participar desses eventos também contribui bastante para esse aprendizado, além, claro, de cursos, especializações. Então, assim, eu até comentei ali, a gente tem projetos, eu sou professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, existem projetos entre a UFPE e a Tempest. Existe um centro de pesquisa aplicado que está sendo fundado na UFPE em parceria com a Tempest, com a Embraer, com a TEC, e a UFPE, por exemplo, ela oferece cursos de especialização, de mestrado, doutorado, nessa junção entre AI e segurança. Então, assim, é um outro caminho também que pode oferecer bastante, talvez um conhecimento, e não apenas um conhecimento, mas um conhecimento mais estruturado para ajudá-los também a seguir ali um desenvolvimento profissional.
Acho que tem pouco a complementar, acho que a resposta do Paulo foi super rica, né? O que eu só adicionaria, e daí é muito a forma com que eu penso, faria sentido também olhar como que os modelos funcionam efetivamente, né? Então, trabalhar um pouco a raiz, né? Como que o LLM funciona, para que daí você consiga olhar o que você pode colocar de camada de segurança. E de forma complementar, dentro do Microsoft Learning tem muitos treinamentos também sobre o assunto. Eu coloquei um dos links aqui, eu acho que vale consultar, mas acho que a resposta do Paulo está super rica. Bom, gente, a gente tem mais 5 minutinhos. Eu acho que eu queria fazer uma última pergunta aqui, que eu acho que o tema, ele é muito... O tema de cibersegurança costuma ser tratado com certo sigilo, eu tenho essa impressão, não sou da área, mas eu entendo também que a colaboração, a compartilhamento de, ó, tem tal ataque, aconteceu tal coisa, ele pode ajudar muito no setor a avançar como um todo, né? Isso acontece? Como é que vocês veem isso? Como é que isso é importante? Como é que isso funciona dentro desse mundo? Bom, eu posso colocar aqui só um ponto no mercado financeiro, existe uma resistência em compartilhar por demonstrar uma vulnerabilidade ou demonstrar uma fraqueza, ou seja, como for. É como muitos enxergam, né? O que a gente vem tentando mudar isso, né, até dentro do nosso comitê de segurança ali da Ambima, no nosso GT, é justamente trazer uma outra imagem, trazer que compartilhando num fórum, obviamente controlado, existe todo né, não é só simplesmente ventilar a informação em qualquer lugar, mas a gente compartilhar tentativas, experiências, isso enriquece o grupo inteiro, isso deixa o grupo todo preparado, isso mitiga possíveis ataques em ou sucessão, né, ataques com sucesso em outros parceiros, por você estar dividindo. Então, acho que tem esse conceito, né? O conceito não é se expor, o conceito é realmente dividir a experiência para que as pessoas consigam aprender. Então, isso, Lucas, é algo que está mudando devagarzinho. Eu coloco aqui na experiência, mas eu quero que a Vivi e o Paulo complementem, mas é um problema hoje, tá? Vamos lá, vamos ser sinceros, hoje é um problema. Ainda não é uma coisa tão natural, né? Existe ainda Exato. preocupação com o nível de exposição, né? Mas eu acho que assim, o caminho é que isso com o tempo mude, porque é benéfico para todos, né? Quando um que está passando uma situação complexa consegue antecipar, ele evita que o ecossistema, né, como sociedade, ela tenha um impacto menor. Mas é algo que ainda está engatinhando. Eu sei que tem alguns órgãos que contribuem, que nem a própria FEBRABAN, ela tem fóruns específicos onde existem, né, discussões sobre segurança com várias entidades, mas do ponto de vista se é comum em todos os segmentos, eu acho que hoje ainda não dá para afirmar, sabe, Lucas? Acho que passa um pouco pelos temas que o Billy colocou ainda, de ter cautela, né, do que vai ser divulgado. Isso, então, assim, acho que hoje ainda se tem muita cautela, mas eu acho que assim, é uma questão que aos poucos vai mudando, talvez, para ir contando essa história, né? Então, a gente sempre pensa também que, assim, é importante a gente desenvolver soluções, mas é importante a gente contar as histórias, compartilhar informação, para poder, de maneira mais conjunta, todo mundo ter ali mecanismos, formas de se proteger de maneira mais adequada. Legal, acho que faz todo sentido, né? Parece uma exposição, mas também ajuda a todo mundo, de certa forma. Acho que vamos ver se isso evolui aí com o tempo. Gente, a gente está acabando o nosso tempo aqui. Acho que queria agradecer muito vocês. Acho que foi um papo muito legal. Pelo que eu vi aqui da avaliação que a gente soltou, o pessoal gostou bastante também. Queria deixar 2 recadinhos. Mês que vem, dia 25 e 26, a gente tem o Ambima Summit, um evento nosso aqui em São Paulo. A gente vai ter muita discussão lá de vários assuntos relacionados à Ambima. Quem quiser participar é só entrar lá no site ambimasummit.com.br e se inscrever. A programação está super legal, está disponível lá, vários palestrantes nacionais e internacionais. A gente vai ter um encontro da rede de Ambima de Inovação lá, vai ter uma masterclass. E a gente volta com os encontros online no mês seguinte, em julho, para falar de infraestrutura e arquitetura. Então, depois vocês recebem aí o link para se inscrever. A gente vai compartilhar os links que a Viviane deixou aqui no chat, o pessoal compartilhou junto no e-mail de agradecimento para vocês. A gente tem um espaço no site chamado Espaço Cyber,
que a gente tem bastante coisa lá da Ambima, guias, orientações, outras lives que a gente fez, tá tudo lá. O Augusto deixou o link aqui no chat também, vou compartilhar com vocês. E é isso, muito obrigado para quem ficou aqui até agora e até a próxima.